E de coração quero agradecer a presença de vocês todos, especialmente do nosso convidado, Edival Perrini. Eu sou Cacilda, atual coordenadora científica do Núcleo, e eu gostaria de lembrar dos nossos encontros científicos, que estão ocorrendo sempre no quarto domingo do mês, e nesse horário, das 10 às 11h30. Em maio, dia 23, nós vamos receber a Anete Gaia Luz, de Porto Alegre. E em junho, dia 27, o Cláudio Eisele, também de Porto Alegre. Eu gostaria de apresentar para vocês a nossa colega Aline Espósito Sartori, que ela vai trazer algumas orientações sobre a nossa participação nesse encontro. E também, a Aline é psicóloga clínica, com formação em psicoterapia psicanalítica pelo Núcleo, e a Aline compõe conosco a comissão científica atual do Núcleo. E também queria apresentar para vocês o nosso apoio técnico, Sidney Doreto, pessoa importantíssima para que esses nossos encontros possam ocorrer. Bom, apresentar o Edival. Apresentar o Edival, em primeiro lugar, é apresentar uma pessoa querida. É uma pessoa que tem contribuído com o nosso aprendizado e desenvolvimento ao longo desses anos. Edival Perrini é médico psiquiatra e é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ele é membro efetivo e possui função didática e docente na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e no Grupo Psicanalítico de Curitiba, onde também é membro fundador. Tem artigos publicados na Revista Brasileira de Psicanálise, na Revista ID e no Jornal de Psicanálise. É autor de Armazém de Ecos e Achados e O Olho das Águas, entre outros livros de poesia. Hoje, ele vai desenvolver o tema Laços, o eu sendo em mim. E agora, eu vou passar a palavra a Cibele de Batista Brandão. A Cibele é presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, membro efetivo e analista de data e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Cibele? Bom dia a todos. Bom dia, Edival. É um prazer enorme estar aqui com vocês sempre. Essas reuniões têm sido assim um estímulo muito grande para nós podermos estar juntos, estudarmos juntos, trazer essas pessoas tão queridas, né? O Edival vem hoje falar sobre laços, né? E a necessidade de nós investirmos internamente nós mesmos para aumentarmos a capacidade e a qualidade desses laços, né? Cuidar do eu sendo em mim. Edival, no vídeo que você nos enviou, fazendo o convite assim muito simpático para nós estarmos aqui hoje, é muito convidativo o que você fala. Você falou que cativar é criar laços. E eu fiquei pensando que isso aconteceu entre nós do núcleo e você, né? Hoje a gente tem um laço que faz com que você venha dar aulas, conduzir esses encontros. De qualquer forma, a todo momento nós estamos nos relacionando, criamos um laço entre nós e muito produtivo, muito importante. E eu agradeço você, assim, todas as vezes que a gente convida, você tem uma disponibilidade,
prontamente você acha que é possível e nós estamos aqui hoje, né? Sempre foi mesmo um prazer. E aí eu fiquei também querendo falar mais uma coisa do Exupéry, além de que cativar é criar laços, ele fala num determinado momento que existe uma rosa que entre milhares ela se torna a mais importante. Então fala o que leva assim entre milhares de pessoas ter algumas que são fundamentais como a rosa do Exupéry, e ele fala assim que foi o tempo que eu gastei com a minha rosa que a tornou tão importante para mim. Então, eu acho que uma das coisas importantes é a gente se dedicar mesmo. Temos esses horários que ficamos juntos, que ficamos estudando psicanálise, e a psicanálise fica, assim, uma das rosas centrais, né? Então, muito obrigada e eu desejo uma ótima reunião para nós. Agora eu vou passar a palavra para a Aline, e a Aline vai nos dar algumas informações, como nós vamos conduzir a reunião e depois a interação com o Edival. Tá bem? Você, Aline. Obrigada, Cibele, obrigada, Cacilda, obrigada, Edival, né, por esse momento, e a todos que estão aqui. Eu vou ler o termo de responsabilidade, para que todos, né, estejam cientes. Então, ao me inscrever neste encontro científico online, eu estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área psi, que o link de acesso é pessoal e intransferível e que, portanto, não pode ser compartilhado. No caso da apresentação conter alusões a situações clínicas, qualquer comentário sobre o mesmo constituirá quebra de sigilo e infração ética. Então, nós gostaríamos de pedir para que quem tiver dúvidas possa enviar no chat as dúvidas, e quem tiver também interesse, a vontade de falar, para que levante a mão. É um recurso em que vocês encontram nas reações do Zoom. Então, vai aparecer, eu vou fazer aqui no meu para que vocês possam ver, vai aparecer essa mãozinha, e aí nós vamos saber que você quer falar e fazer a pergunta para o Edival. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês também podem enviar para a gente no chat. Agora eu vou passar a palavra para o Edival. Bom encontro para todos. Bom dia. Pois é, a minha querida Cibele já começou a minha fala dizendo que há um laço muito real, muito forte, com este núcleo de psicanálise de Marília e região. Eu fico muito feliz cada vez que volto aqui, porque eu sinto que vocês têm uma condição de curiosidade. No livro O Mundo de Sofia, a Sofia diz que quem não tem curiosidade não serve para ser filósofo, nem para ser psicanalista. A curiosidade é aquilo que faz a gente se encontrar, e a curiosidade cobra da gente uma condição de buscar novos laços. Então, eu quero, de novo, agradecer a Cibele, enquanto presidente do Núcleo Psicanálise de Marília e Região, a Cacilda, que coordena a comissão científica nesse momento, a Aline, que faz parte, hoje vai fazer também a mediação entre nós, por essa oportunidade muito rica para mim também. Espero, pelo menos, eu tentei caprichar no meu lado do laço para ver se eu consigo fazer esse laço bom que a gente tem feito cada vez que se encontra. Bom, eu queria também, além de agradecer o pessoal de Marília, agradecer ao pessoal que está aqui, as pessoas que estão até agora presentes, 176 pessoas.
que vieram nessa nossa missa, né? Esse horário de evento me lembra os horários antigos de missa. Então, vamos lá, vamos falar sobre psicanálise, sobre o eu sendo em mim. Eu também quero dizer que eu quero fazer hoje, viu, Cibele, quero dedicar essa reunião. É a primeira vez que eu falo com o pessoal de Marília com a ausência do Dr. Pavan. O Pavan sempre esteve presente em todas as vezes que eu estive em Marília. Como eu disse na homenagem dele, na última vez, ele não pôde ir na reunião, mas me surpreendeu no café da manhã. Foi um café da manhã muito lindo, que a gente ficou juntos 1 hora. Então, eu quero desejar ao José Antônio Pavan essa reunião e dizer que ele estará conosco nessa manhã, como sempre fez e como era sempre muito bom quando ele podia estar com a gente, e vai estar com a gente hoje, porque eu sei o quanto ele tem uma relação muito forte com vocês. Bom, eu vou começar conversando sobre ter um nome. O eu sendo em mim começa com a questão do meu nome caber emocionalmente dentro de mim. E aí eu vou usar um modelo que eu gosto bastante até, que é o modelo religioso do batismo, o ritual do batismo, porque o ritual do batismo contém exatamente essa passagem. Eu saio de um mundo que no ritual do batismo se chama limbo e passo a ser filho de Deus. Se nós pudermos pensar nisso, não necessariamente religiosamente, mas que, se eu não tenho um nome, eu habito o limbo. E o limbo é pior que o inferno, né? Porque o inferno, pelo menos, eu sei que fui mal e vou ser punido, mas no limbo eu nem existo. No limbo, o limbo é a terra dos inexistentes, dos que não têm nome. Então, a importância do nome vai ser fundamental dentro de trabalharmos essa ponta do laço entre eu e o meu analisando, essa ponta do laço que sou eu, o analista. A título de epígrafe, eu vou dizer a vocês um poema meu que se chama Nome, e que eu penso que diz exatamente o que eu estou tentando dizer também com o modelo do batismo. Nome, coisa avulsa, papel abandonado ao vento, sucata. Só dentro de alguém o não ser do nome ganha carne, polpa, mistério que me permite chamar você pelo nome. Nessa geografia, portanto, é que eu vou estar, vou tentar estar, pelo menos, na minha parte da conversa, conversando com vocês. O eu sendo em mim é eu ter um nome e poder ser, com esse nome, alguém capaz de cativar e de criar laços. Eu combinei com o pessoal, antes de começarmos, que eu vou tentar ocupar metade do tempo dessa reunião para expor essas ideias. Eu tive que fazer uma seleção, evidentemente, enorme de coisas, porque esse assunto é uma dízima periódica, né? Quanto mais a gente faz a conta, mais número aparece. Mas, de qualquer forma, vou fazer, né? Eu fiz já, porque eu já fiz uma ficha aqui que vou seguir, uma seleção de questões que me parecem mais importantes, mas fiquem, por favor, à vontade, para que nos restantes do tempo, nos outros 40, 45 minutos, vocês possam, pelo chat ou pelo próprio, falando pessoalmente, como eu estou falando agora, dizerem o que vocês não entenderam, o que vocês discordam, o que vocês podem complementar, o que vocês podem ampliar desse assunto que a gente está, então, desenvolvendo.
eu gostaria muito... Essa parte, na outra vez que eu estive aqui, acabou faltando. Eu acabei falando um pouco demais e acabou ficando um pouco de menos o tempo para vocês. Então, por favor, fiquem à vontade, porque é assim que a gente cria laços, né? Só eu falando, eu não faço laço nenhum. Eu vou ficar completamente sozinho. Bom, uma coisa também que eu falei no convite que nós gravamos para convidá-los para essa reunião, para mim é uma coisa muito clara. Para ser efetivo, um laço precisa ser afetivo. O nosso laço em psicanálise não pode ser um laço meramente intelectual. Se eu ficar apenas na intelectualidade, eu não vou compor uma condição que propicie que o ser do meu analisando realmente apareça, desponte e possa vir a ser um ser fértil. Então, eu vou dizer com isso algumas coisas. Por exemplo, nós vamos falar hoje aqui sobre a questão do Édipo. E Édipo é uma coisa que depois eu vou explicar melhor, vou dizer um pouco mais. Mas é algo que me faz ir além dos meus pais. Eu vivi e aprendi na carne essa questão, como todos nós começamos essa criação desse nome, essa identidade, nas nossas experiências muito primitivas com nossos pais. Então, eu vivi isso também com a minha mãe, Edi, e com o meu pai, Valdir. E eu tive a experiência muito significativa para mim de carregar no meu próprio nome esse casal que me concebeu. Por isso que eu sou Edi Val. Eu tenho um pedaço da mãe e um pedaço do pai, e uma identidade que não é nem da mãe nem do pai, mas é minha. Então, é esse jogo, não é, que vai ser o jogo da construção. O jogo que eu me refiro é movimentação de forças afetivas que me levam à construção de uma identidade. Em sendo assim, o cativar pode ser criar laços, e eu posso, então, encontrar na vida algumas flores, né? Como também algumas rosas, como a Cibele já anunciou, que vão ser diferentes de todas as outras e com as quais eu vou criar laços. Cada um dos meus analisandos, de uma forma ou de outra, está dentro, na relação comigo, deste contexto que tão bem o Exupéry soube desenvolver nos modelos que ele construiu. Bom, dessa parte, então, a gente pode partir para a conversa sobre como os principais autores psicanalíticos vão nos dar subsídios para eu poder conversar sobre o desenvolvimento da minha identidade. Falso self não produz laços verdadeiros, né? Então, esta dimensão, o tempo todo, vai ficar piscando aqui para a gente, para que eu possa me sentir efetivamente em condição de caminhar rumo à construção da minha identidade. Eu vou citar aqui, mais especificamente, Freud, Klein e Bion, e vou pedir algumas ajudas nesse encaminhamento ao Winnicott e a Ogden, que, para mim, são, então, os personagens mais importantes da expansão da psicanálise. Freud é o criador, mas Klein, Bion e Winnicott expandiram a psicanálise, deram mais elementos para que a gente possa trabalhar psicanaliticamente. E o Ogden é um grande integrador. Ele consegue trazer para a gente o que tem de melhor em todos os psicanalistas. E isso se traduz numa linguagem altamente favorável para a compreensão
e para a vivência emocional da experiência psicanalítica. No desenvolvimento, então, do eu sendo em mim, eu vou me deter, num primeiro momento, no eu sendo em mim pessoal e, num segundo momento, no eu sendo em mim institucional. Não é que isso funcione separadamente. Na hora que eu trabalho, o pessoal e o institucional estarão trabalhando juntos, estarão harmonicamente, na medida que eu consiga dar essa harmonia ao meu trabalho, eles estarão harmonicamente funcionando. Mas eles têm um caminho um bocado diferente, e é isso que eu vou tentar, então, agora dizer para vocês. Sobre o eu pessoal e sobre essa questão, então, da psicanálise, é importante a gente ter uma ideia, não é, de que para chegar no desenvolvimento desse eu pessoal, eu vou caminhar por um caminho parecido com o caminho que a própria psicanálise fez. O Ogden, no seu trabalho agora, do primeiro número da revista do ano de 2020, aquele trabalho que ele fala sobre a psicanálise ontológica, o que eu quero ser quando crescer, ele coloca muito bem essa questão. Então, no começo, há um desenvolvimento que ele chama de epistemológico, também em mim. Eu vou saber mais de mim do que ser. E, num segundo momento, este saber vai deixando de ter tanta importância e eu vou passar a poder ser muito mais do que saber. Então, isso vai acontecer com a psicanálise também, né? Nós vamos perceber claramente que até Bion, e na parte de Bion, da primeira parte da teoria do pensar, que equivale a 2 livros iniciais dele, né? Não Experiência com Grupos, mas o livro de 62, que é Aprendendo com a Experiência e Elementos de Psicanálise, de 63, onde ele vai também trabalhar, como Freud, como Klein, no sentido de um desenvolvimento, da mente num processo desenvolvimentista. E, num segundo momento, então, aparece isso na teoria das transformações de Bion, e é muito ampliado também por Winnicott e por Ogden, a questão do ser. Bom, mas para isso eu preciso existir como pessoa. E aí, então, eu vou tentar, dentro desse tempo que nós temos, fazer um pequeno resumo de como é que cada um desses autores, principalmente Freud, Klein e Bion, pensaram o desenvolvimento pessoal. Pegar esse assunto em Freud, dá para a gente pegar de diferentes formas. Eu vou tentar valorizar, eu escolhi um olhar, não é o único, nem é o certo, nem é o melhor, mas é o olhar que, para mim, clinicamente, me dá mais condição e me ajuda mais tecnicamente a trabalhar com psicanálise. Esse movimento que o Freud faz no desenvolvimento pessoal está concentrado em 3 trabalhos de diferentes momentos da construção da teoria que Freud fez. O primeiro trabalho é o Arruinados pelo Êxito, de 1916. O segundo trabalho é Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926. E o terceiro trabalho é um dos trabalhos que faz parte do Esboço de Psicanálise, de 1938, e é o trabalho que ele chama O Desenvolvimento da Função Sexual. Por que eu estou escolhendo isso? Porque, didaticamente, eu acho que é um modelo muito útil para a gente se aproximar, para a gente perceber o nosso próprio desenvolvimento e o desenvolvimento do nosso próprio paciente. Então, vejam, são 3 momentos diferentes da teoria de Freud. Em 16, ainda, ele trabalhava com a primeira tópica, né? Mas ele já coloca nesse trabalho, Arruinados pelo Êxito, analisando 3 obras literárias, que o aspecto que faz, que coisa curiosa, né? Por que, às vezes, o que eu mais desejo, quando eu consigo, eu destruo? Então, por isso, Arruinados pelo Êxito. Que movimento estranho é esse, não é, que me faz
destruir o que eu desejo, ou não poder ocupar o meu lugar efetivamente e acabar boicotando o ocupamento do meu lugar. E aí ele mostra que existe uma coisa que vai, então, se repetir nos outros 3 trabalhos, e que eu agora há pouco falei que eu ia dizer, que ele chama de resolução edípica. Olha, eu não vou ficar fazendo teoria sobre isso, porque também é uma coisa que levantaria muitas questões e a gente teria que desenvolver muito mais tempo para isso. Mas resolução edípica eu estou entendendo, a partir de Freud, como um movimento pessoal onde eu consigo emocionalmente ir além dos meus pais. Eu poder reconhecer, como eu falei do meu nome, né? Eu tenho uma Edi dentro de mim, eu tenho um Valdir dentro de mim, mas eu não sou nem Edi nem Valdir, eu sou Edival. Então, essa condição de ir adiante e poder ser, inclusive, diferente de meus pais, naquilo que sou eu, né? E que essa combinação resultou, como algo que vai me dar condição, então, de entrar num campo de criatividade, de originalidade e de poder sustentar essa criação, essa originalidade da minha própria vida. Então, se a gente não ficar muito na teoria, né, mas poder entender isso, poder apreender isso como um movimento de poder reconhecer dentro de mim que eu não vim sozinho, eu não sou produto de meiose, eu sou produto de uma relação amorosa de um homem e de uma mulher. Eu carrego dentro de mim aspectos muito parecidos com os deles, que são os aspectos genéticos. Mas eu preciso chegar em algo que não é mais nem a mãe, nem o pai, que é, portanto, alguém diferente deles e criativamente, na medida em que isso for efetivamente sintônico comigo. Isso vai acontecer também na análise. A minha relação analista analisando também vai me trazer esse mesmo tipo de situação. Eu vou trabalhar com o meu analisando a partir de uma experiência que eu tenho, a partir de uma experiência emocional das minhas próprias análises, supervisões, estudos, etc. Mas eu preciso, no sentido de que isso seria o desejável, né? Não como norma moral, ajudar o meu analisando a ser ele. Senão eu estou fazendo uma escola religiosa, né? Eu vou estar criando discípulos. E eu não estou trabalhando como psicanalista para ter discípulos, eu estou trabalhando para ter pessoas que sejam elas, mesmo pessoas que sejam elas, em alguns aspectos, muito diferentes de como eu sou, ou de como eu penso, ou de como eu desejo. Então, essa questão vai evoluir dentro da obra do Freud, e aí eu quero chegar na questão do trabalho da inibição, sintoma e angústia, porque ele mostra, o Freud, um modelo muito interessante, muito didático e, para mim, clinicamente muito útil. O Freud coloca a resolução edípica como um marco fronteiriço. Se eu posso chegar nessa fronteira, eu só preciso atravessá-la. E aí eu vou entrar dentro de um universo qualitativamente diferente do universo onde eu estava. E ele vai chamar esses 2 locais com os nomes seguintes. Até a resolução edípica, ele vai chamar isso de fase pré-genital. Depois da resolução edípica, ele vai chamar isso de fase genital. Genital, não sexual, porque genital já é o movimento onde eu vou encontrar o outro. Eu não vou ficar só numa relação comigo mesmo. Eu saio do universo do narcisismo para o universo da convivência com o outro. E o que acontece nesse modelo? No universo pré-genital, eu vou estar às voltas com um superego extremamente rigoroso e com a predominância de valores essencialmente morais. Valor moral é valor antitético. Certo, errado, bom, mal, virtude, defeito, né? O meu pensamento fica limitado a um pensamento
essencialmente antitético. Quando eu passo a barreira da resolução edípica, então eu entro em contato com 5 questões que clinicamente são fundamentais. Primeiro, eu dou complementariedade, eu complemento, eu encerro, termino, né? Termino dentro do interminável, que é isso, a minha identidade pessoal. A minha identidade pessoal começa na fase pré-genital e termina na fase genital. Aí eu posso entrar em contato com outra identidade, que é a identidade de gênero. Em exercícios clínicos, a gente vê muito frequentemente essa confusão. Às vezes, em exercício clínico, fica se discutindo identidade de gênero quando aquela pessoa não chegou nem na identidade pessoal. Ninguém que não seja consegue escolher o gênero, porque o gênero depende de uma mente que suporte o outro. Senão, eu estou sempre fazendo relações comigo mesmo. Então, essa questão da identidade de gênero é uma outra conquista, né, que vem após a resolução edípica. A terceira coisa, vocês já ouviram falar muitas vezes de que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Pois bem, quando Freud fala isso, ele fala do superego que passa pela resolução edípica. E aí eu posso ter um superego bom. A gente conhece muito mais o superego ruim, mas tem um superego bom também. O superego amigo, um superego que diz, vai que é tua, Tafarel, né? Como dizia o Galvão Bueno, e que sempre para mim fica como um modelo de poder entrar em contato com essa questão. Para mim, esse é um superego regulador da autoestima. É um superego que pode passar para mim condições de que eu vou saber que eu não sei tudo, não tenho tudo, todas as condições do mundo, né? Mas aquilo que é meu, aquilo que genuinamente é meu, pode vir a ser importante se eu tomar posse disso. A quarta e a quinta questão é o contato com ética e com estética. É muito curioso nesse trabalho do Freud. Ele coloca que, se eu não entro no caminho da resolução edípica, eu construo, diz o Freud, barreiras éticas e barreiras estéticas que me impedem de continuar. E se eu não chegar na questão ética, por exemplo, eu não consigo ser psicanalista. Porque o trabalho da psicanálise é um trabalho essencialmente ético. Se eu não posso ver o outro como diferente de mim e respeitar os seus limites, eu estarei sempre no universo moral do certo e do errado, do bom e do mal, e não do universo efetivamente do genuíno. E a estética, é interessante, o Freud coloca a estética também nesse mesmo movimento, porque eu penso que a estética e o fenômeno estético ele é útil clinicamente porque não existe, o fenômeno estético não existe sem o outro. Se eu não puder gostar de um poema, o poema morreu, ele não existe. Um poema não existe sozinho, ele existe quando alguém o lê. Assim é um quadro, assim é uma música. Então, essa possibilidade de complementação cria efetivamente as condições para que eu possa ter uma vinculação com o outro. Então, vocês vejam quanto isso cabe no desenvolvimento da própria psicanálise enquanto ontológica. A psicanálise ontológica, a psicanálise do ser, depende de pessoas que possam estar buscando ser. Se eu não puder ver isso, e se eu não puder perceber isso, por isso que essa dimensão que o Freud aborda me interessa muito, porque ele é muito claro, e ele coloca claramente os obstáculos para chegar nisso. Ele diz também nesse texto claramente que, se eu criar essas barreiras éticas e estéticas, além de eu não passar para o universo das relações genitais, eu vou ficar preso ao universo das neuroses, das psicoses e da perversão. Então, esse é um outro ponto muito interessante, né? Se eu
Quando eu posso ajudar o meu analisando a se desenvolver e ser ele vai sair. A gente nunca sai completamente, claro, mas, pelo menos, qualitativamente, eu posso habitar mais uma região onde eu tenho acesso ao que é mais importante dentro da psicanálise, que é a possibilidade de desenvolver em mim a minha fertilidade. Então, esse aspecto, eu acho que... Bom, só para completar, lá no esboço de psicanálise, ele vai retomar essa questão de uma forma muito interessante. Primeiro, porque ele diz o desenvolvimento da função sexual. Quer dizer, Freud sai do modelo anatômico, que habitou grande parte da sua teoria, e entra na ideia do modelo funcional, que depois vai desenvolver-se nas outras pessoas que ampliaram a psicanálise, tanto Klein, mas principalmente Bion. A teoria do pensar é também chamada de teoria das funções. E outra coisa, ele faz uma proposta muito curiosa lá. Ele sugere que a gente mude o nome da fase de latência. Ele diz que é melhor chamar a fase de latência de fase genital. E fica muito evidente que, no momento que eu descubro a existência do outro, deixa de haver latência. Não é possível eu ficar num estado de latência se eu preciso me relacionar com o outro e, portanto, com as pessoas que são diferentes de mim. Então, a proposta de chamar essa fase de latência, e de fase genital, e não de fase de latência, acontece em 1938. A meu ver, dá um acabamento, né, a essa questão do desenvolvimento pessoal para Freud. Bom, a questão de Klein, nós já vimos aqui alguma coisa, mas eu queria também poder falar a seguinte questão. Existe uma... Klein vai botar luz no desenvolvimento pessoal, principalmente na questão da mãe, né? De quanto essa mãe vai poder ajudar essa criança a poder funcionar como um filtro, né? A criança manda para a mãe uma série de questões mais violentas, que não foram trabalhadas, evidentemente, no bebê, e isso vai sendo filtrado e devolvido através das identificações e das projeções para o bebê. Esse movimento quase que respiratório, né, de introjetar e projetar, vai dar uma condição, então, para que as pessoas possam, para que o bebê possa ir se desenvolvendo e poder realizar na sua mente que ela é diferente da sua mãe. E essa mãe, para ser suficientemente boa, né, na fala do Winnicott, ela vai também ter uma outra responsabilidade fundamental no desenvolvimento da criança, que é apresentá-la ao pai. O pai vai ser o segundo diferente da vida da criança e, portanto, vai dar essa complementação para que se possa chegar à questão da resolução edípica que a gente falava antes. Uma outra coisa que eu quero citar da Klein seria a mudança do nome, né? Ela deixa de falar fase, como dizia o Freud, e passa a chamar de posição. Posição dá uma ideia muito mais de movimento do que fase. Fase é mais estática, posição é alguma coisa que envolve movimento e que eu posso, então, me posicionar, ora vendo a coisa de um jeito, ora vendo a coisa de outro jeito. E aí entra toda essa complementação do eu sendo em mim, em Klein, que é essa permanente condição, com a ajuda da mãe, ou depois, na análise, com a ajuda do analista, dessa criança, ou desse analisando, poder ir transformando o que estava cindido em coisas que passam a ficar integradas. Então, eu saio, né, de um pensar sobre amor e ódio e entro num pensar que tem a ver com amor. Antes é amor ou ódio, né? Agora eu passo a trabalhar com a ideia de amor e ódio. Então, eu vou estar sempre lidando com essas duas forças e, na medida que eu tenho uma mente capaz de dar contenção tanto ao amor quanto ao ódio, então eu vou poder caminhar para frente. Uma coisa também que a Klein faz ao
estudar mais a fase primitiva da mente, ela consegue, então, perceber que toda essa sistemática edípica que o Freud fala, que acontece lá pelos 3 anos, passa aqui a ser percebida muito antes. Então, a percepção de um Édipo precoce faz também que a gente possa entender por que o superego da fase pré-genital, na verdade, é tão cruel. Porque ele é embasado e construído e fixado numa área muito primitiva da mente e muito precoce do desenvolvimento humano. Numa análise, como o Ogden diz, eu vou ter a possibilidade, com o meu analisando, de ser para ele uma segunda chance. Ser uma segunda chance é exatamente poder ver se eu consigo trabalhar elementos com o meu analisando que a mãe dele não conseguiu trabalhar. Bom, depois, então, existe a questão em Bion, né? O Bion vai colocar e chamar a atenção que essa tal mãe suficientemente boa é a mãe que tem uma função alfa ativa e capaz de produzir uma transformação daquilo que ele chama elemento beta em elemento alfa. Elemento beta não serve para nada, é alguma coisa que eu tenho, mas que está no limbo, né? Quando o elemento beta passa pela função alfa, o elemento beta se transforma em elemento alfa. Elemento alfa é o elemento batizado, é o elemento que tem nome e que serve para eu pensar e, principalmente, para eu sonhar. Por isso que Reverie, dentro do contexto técnico de Bion, vai ser uma conduta tão importante na técnica bioniana. Porque eu vou me colocar diante daquilo que o meu analisando fala, não só prestando atenção no conteúdo do que ele fala, mas de todo o universo de coisas que eu sinto quando eu estou com ele. Esse sentir vai me fazer entrar em contato com uma discriminação fundamental, que é a discriminação entre contratransferência e comunicação por identificação projetiva. Quando eu consigo, então, perceber isso na análise, perceber isso a partir da minha própria experiência de análise pessoal, eu vou, então, ter condição de fazer interpretações que privilegiem a comunicação pré-verbal e, portanto, eu vou atingir o mundo primitivo com muito mais facilidade. Facilidade é uma palavra talvez não muito boa, porque nunca é fácil isso, mas é um caminho que me leva ao contato com elementos primitivos. Além disso, a gente precisa aqui chamar a atenção que a teoria do Bion sofre uma grande mudança quando ele passa da teoria do pensar, a teoria das funções, para a teoria das transformações. O modelo de mente deixa de ser um modelo que vai do bidimensional ao tetradimensional, como o Meltzer coloca, e passa a ser ter que se considerar uma mente multidimensional. A presença de uma mente multidimensional me faz compreender que, às vezes, eu estou numa situação muito aparentemente tranquila e, imediatamente, posso entrar numa situação de muita turbulência. Essas oscilações vão depender também da condição do analista, que está dentro desse desenvolvimento, né, do eu sendo em mim, ou desse movimento de vir a ser, porque a gente nunca termina, evidentemente, esse movimento, mas isso vai permitir que a pessoa, então, saia do universo do aprender e do conhecer e passe para o universo do ser. Então, as transformações, como o Bion chama em O, são as transformações que buscam O, é esse ser incognoscível, é alguma coisa que eu sempre procuro me aproximar e nunca consigo de uma forma plena. Bom, então aqui eu tenho as principais questões dos analistas, depois a gente abre para conversar. Eu queria falar um pouquinho agora do eu institucional. Vamos ver, deixa eu ver onde é que estão essas coisas. As fichas vão se embaralhando aqui. Mas o eu institucional, então,
Eu vou citar aqui algumas coisas, eu quero ver se eu termino essa nossa conversa em 10 minutos, para ter realmente... Nós começamos 10h15, a minha parte, então ficar dentro dos 45 minutos e a gente ter mais um tempo para a gente conversar. Primeira questão que eu vou colocar do eu institucional. Nós acreditamos, porque também confiamos no toque do Freud, que a formação institucional é uma formação que, quando pode ser cuidada e desenvolvida por esse órgão que ele mesmo instituiu, que é a IPA, então isso vai dar condição de a gente ampliar a possibilidade dessa formação e desse ser institucional. O tripé de formação que a IPA promove e que eu penso que todos nós, de alguma forma, caminhamos, mesmo não estando na formação da IPA, é esse tripé entre a análise pessoal do analista, supervisão pessoal do trabalho analítico e o estudo. Isso que estamos fazendo aqui faz parte desse tripé, mas esses grupos, né, que a gente tem menores, que podem, então, as pessoas conversar mais e a gente trocar mais figurinhas, e no Instituto são os seminários, né, tanto os seminários eletivos como os seminários clínicos. Então, esse é um dos pilares do eu institucional. O outro pilar que eu gostaria de citar é a gente ter claro que, quando a gente trabalha com psicanálise ou com psicoterapia psicanalítica, nós estamos indo além da psicologia que se ocupa mais de fenômenos cognitivos, por exemplo. Então, quando Freud criou a palavra metapsicologia, e ele fez vários trabalhos tratando desse assunto, ele estava interessado em que tivéssemos atenção num desenvolvimento institucional que leve em conta o que vai além da psicologia. E aí entra a grande questão, que é a possibilidade de se entrar em contato com a existência do inconsciente. Esse inconsciente que dá, o que faz aquilo que o Pascal já disse, muito antes da psicanálise existir, que o coração tem razões que a razão desconhece. Esse é o movimento o tempo todo do inconsciente, né? Nos colocar juntos com questões que não cabem dentro da lógica. O coração tem razões, portanto, que a razão desconhece. Uma outra questão estrutural dentro do eu institucional é a possibilidade de eu lidar com transferência hífen contra transferência, como diz o Ogden, ou transferência e contra-transferência, como falou o Freud. Poder ter-se claro que as coisas, os fenômenos humanos que aparecem dentro de uma relação analítica são fenômenos do campo transferencial. São formas como a pessoa reagiria ou lidaria ou lidou antes com as coisas que vão aparecer como se fosse comigo. Então, essa possibilidade de discriminar é o eu institucional que vai me dando, a partir, claro, da minha própria experiência da análise pessoal do analista. A questão do Édipo, eu acho que eu já deixei, pelo menos tentei deixar claro o quanto ele é importante dentro do desenvolvimento institucional e do desenvolvimento pessoal. No desenvolvimento institucional, porque, publicando as minhas ideias, dizendo aquilo que eu vejo, que não é o certo, nem é o errado, é como eu vejo, isso abre caminho para colegas pensarem diferente, dizerem diferente, enfim, se colocarem da forma como elas ou eles pensam. Uma outra coisa que eu penso que é estrutural dentro disso é o fenômeno que o Freud chama a atenção de compulsão à repetição. Ninguém repete os mesmos comportamentos porque é sádico ou porque quer encher o saco do seu analista. A compulsão à repetição é algo que acontece dentro de mim porque eu não tenho outro caminho a tocar. A minha mente não consegue visualizar um outro caminho. Então, essa é uma outra questão que precisa estar amplamente trabalhada em mim, no meu eu, sendo em mim institucional, para eu poder ajudar a pessoa a tentar, com toda a aflição
que isso representa um caminho que não seja o da compulsão à repetição. Outra coisa que a análise pessoal nos dá, né? A noção de inibição, sintoma e angústia. Se eu estou inibido, eu estou apto a fazer sintoma e a ser angustiado. Cada vez que eu... Isso é Freud, e isso é constatação clínica diária da gente. Todo o processo de inibição, por isso que a moral atrapalha o desenvolvimento psicanalítico, porque a moral inibe, ela só dá dois caminhos, o certo e o errado. É diferente do verético, onde eu tenho muitos caminhos diferentes e eu preciso achar se aquilo faz sentido dentro da originalidade da própria pessoa, portanto, da sua verdade. A existência de sintoma como um fenômeno de sobrevivência mental. Isso é uma outra questão, a meu ver, fundamental dentro do eu institucional. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: esse paciente está me atacando, mas com um sotaque crítico, como se o paciente procurasse o outro para fazer análise e ainda fosse atacá-lo. O ataque é sintoma, é forma de sobrevivência. Portanto, se eu puder ter sentido isso em mim, porque todos nós atacamos os nossos analistas, né? Todos nós criamos situações violentas na relação analítica, se fizermos uma análise que foi fundo, né? Então, eu vou poder perceber que isso, primariamente, é uma forma de sobrevivência. As pessoas, não podendo ter a sua violência acolhida dentro delas, elas acabam caminhando no sentido do ataque. Outra coisa, para terminar essa parte, que eu queria dizer ainda claro, é que a neutralidade do analista não precisa ser contraditória com a questão de laço efetivo é laço afetivo. Neutralidade significa eu poder ter uma discriminação que, para haver análise, eu preciso não ter uma relação social de amizade com o meu paciente, mas preciso ter uma relação analítica. Neutralidade, eu penso que o Bion também diz, no sentido de eu poder trabalhar sem desejo, sem memória e sem explicações. Agora, o que vai efetivamente me permitir que eu desenvolva intimidade com o meu analisando é a possibilidade de eu acreditar no meu eu institucional, da assimetria que os anos de estudo e de análise pessoal me dão. Quando eu sou e posso reconhecer em mim a assimetria, eu posso, então, manter a relação analítica de forma contida dentro do setting e dentro de um clima de intimidade, onde a personalidade do analista aparece sem perturbar a própria relação analítica. Bom, para concluir, e para a gente poder começar o mais importante da manhã, espero que seja a nossa conversa, eu queria, então, resumir isso com 3 questões. Eu tenho 2 minutos, né, Aline? Então, acho que eu consigo ficar dentro do tempo. Primeiramente, psicanalista, o eu sendo em mim, carrega na alma sua personalidade trabalhada analiticamente, sua intuição psicanaliticamente treinada, em muitos anos de análise pessoal, de supervisão do seu trabalho analítico com pessoas mais experientes que a gente. Além disso, né, os estudos teóricos, os exercícios clínicos e um norte dentro do eu institucional, que são a convivência internalizada com pessoas, artistas, poetas, músicos, alguns analistas também, que me tocaram profundamente com sua criatividade, vivência, coerência, simplicidade e ética. Por isso que eu quis desejar essa manhã ao Pavan, porque sempre foi um cara que, além de me ensinar a ter
e a manter dentro de mim um grande amor pelo pessoal de Marília e região, me levou também à possibilidade de gostar dessa região, da psicanálise e das pessoas que se dedicam a ela. 2. No jogo das forças psíquicas em mim, se eu sou institucionalmente eu, vão predominar, espera-se, compaixão, gratidão, empatia, competição, não rivalidade, amor pela vida e pela criatividade, além de muito trabalho, a capacidade de lidar com frustrações. Aqui, quando eu falo de competição, eu estou pensando na discriminação utilíssima, a meu ver, que fez o Canciper disso. Competição, para ele, é algo que tem a ver com a raiz etimológica da palavra, tem a ver com competência. Então, quando eu faço ou estou numa situação de competição, eu estou trabalhando com forças prevalentemente amorosas. Rivalidade, segundo ele, vem de uma tribo norte-americana que guerreava com uma outra tribo norte-americana que ficava do lado de um rio. Uma de um lado, outro de outro. Quando eles entravam em guerra, um fechava a entrada da água do rio para o outro. E eles, sem água, então, ficavam debilitados. Diz o Canciper que daí veio a palavra rivalidade, de river, né? E dá essa situação emocional prevalentemente violenta, onde eu tiro a água do meu companheiro. E, para terminar, eu vou dizer aqui uma frase, que é o epígrafe, então, final da nossa conversa, por enquanto, da mulher que eu acho que é uma representante, não só das mulheres, mas segunda psicanalista na IPA, mas que sempre me chamou muito a atenção pela intensidade da vida dela e pelo enorme sofrimento que essa mulher sempre teve, pelas grandes confusões também que fez entre conhecer e ser, e que está muito escancaradamente colocado nas biografias dela. Estou falando de Lu Salomé. A Lu diz assim, num determinado trabalho dela: só aquele que permanece inteiramente ele próprio pode, com o passar do tempo, permanecer objeto de amor, porque só ele é capaz de simbolizar para o outro a vida. Ser entendido, então, ser apreendido na relação como uma força vital. Bom, passei 3 minutos, Aline, mas vamos... E da gente poder, então, conversar um pouco. Obrigado. Muito obrigada, Edival. Nós já temos aqui perguntas. A Amanda, ela vai fazer a pergunta para você. Amanda, pode falar. Pode ativar o som, Amanda. Pronto. Cadê a Amanda? Ah, já achei. Sou eu. Hoje eu vou conseguir falar, Perrini. Tá bom. Tudo bem? Perrini, bem. Bem, eu estava vendo do que você me fala sobre a neutralidade, né? Que é trabalhar sem desejo, sem memória. E aí também eu fico um pouco, não sei se confusa ou um pouco me entrega com o que eu trabalho, né? A neutralidade, assim, eu penso que, assim, você começa o trabalho. Para o trabalho ser efetivo, ele tem que ser afetivo, né? Eu queria entender até que ponto essa neutralidade realmente existe, porque, lógico, eu não vou para o meu paciente querer que ele seja do meu modo, tudo mais assim, não consigo não torcer por ele, não quer dizer que não vou aceitá-lo em outra condição, ou de acreditar que ele pode desenvolver outros recursos, entende? Então, isso às vezes, né, dependendo do autor, de quem eu ouço, tudo, eu fico um pouco assim, será que isso tem um limite? Tem um ponto? Até quando eu vou? Né? Como também eu vou trabalhar tão neutra, não entendendo se eu vou poder diminuir o sofrimento ou acreditar que quem vem na minha clínica tem recurso.
Aline, nós vamos fazer um ping-pong, eu vou falando, você espera outras pessoas. Tem mais alguma pergunta? Eu posso entrar com Por essa? enquanto, não. Pode responder a da Amanda. Olha, eu falei em inibição, sintoma e ansiedade e angústia, pensando realmente em vocês não se inibirem. Obrigado, Amanda, por dar o pontapé inicial na conversa. Eu sei que a tua personalidade ajuda, né? Então, você começa a gente poder conversar. Veja, essa questão sempre gera problemas, porque durante um tempo, o tempo em que a psicanálise foi mais epistemológica do que ontológica, a neutralidade era uma questão fundamental para que não houvesse confusão. Ou seja, para que o paciente e o analista não compreendessem ou não apreendessem certas intimidades ou certas emoções que aparecem como questões pessoais. Vocês vejam que o Freud já escreveu sobre análise selvagem lá no começo do trabalho dele, chamando atenção fundamentalmente para isso, né? Agora, quando a análise passa a ser ontológica, quer dizer, quando o foco da psicanálise contemporânea passa para o aspecto mais do ser, eu acho que o elemento que vai prevalecer é o elemento da intimidade. Quando eu sou íntimo de alguém, eu vou sentir coisas. O que eu vou precisar, Amanda, é lidar com o que eu sinto, para não poder fazer confusão. Então, por isso que eu sempre associo intimidade com assimetria. Eu penso que, se eu tenho bom senso no meu eu institucional, se eu tenho uma experiência de análise onde eu fui muito próximo do meu analista, sem precisar ter gerado confusão com isso, eu posso fazer exatamente isso com o meu analisando. E outra coisa, quando eu liguei com o Bion fala de sem desejo, sem memória e sem explicações. Eu só liguei a neutralidade porque o contexto epistemológico do Bion é outro. Ele está trabalhando no sentido de que eu não devo ir para a sessão com a mente saturada, sabe? Agora, hoje eu preciso ver como me analisando esse assunto. É esse desejo que atrapalha. O desejo previamente colocado. Aline, cadê você? Estou aqui. Agora, a Neuci, ela vai fazer uma pergunta. Está sem som. O Pode Sidney ativar o vai som. abrir. Pode ativar Isso, o som, Sidney. viu? Aí. Oi, Edival, tudo bem? Oi. Continuando a questão da Amanda, seria um laço de intimidade, então. Essa situação que eu ia pedir uma definição para você de que tipo de laço o analista teria com o analisando, né? É um laço de intimidade. Intimidade é um laço afetivo. Para ser efetivo, que gera intimidade e que gera em mim, apesar da intimidade, a noção vivencial de que eu preciso trabalhar para fazer psicanálise dentro de um setting. Eu não vou tomar cafezinho com o paciente, eu não vou dar conselho, eu vou estar dentro de uma situação neutra, no sentido de dar palpite, de me aproximar demais, no sentido das decisões e das escolhas que o meu analisando vai fazer. Mas, evidentemente, eu vou estar muito perto disso. Essa questão da personalidade do analista também precisa ser considerada, né? Até tinha separado aqui. Olha só, o Freud, em 1905, ele já diz no trabalho sobre a psicoterapia, ele diz assim: quero lembrar-lhes a observação há muito tempo conhecida de que determinadas doenças, em especial as neuroses, são muito mais acessíveis a influências psíquicas do que qualquer outra forma de medicação. Não é uma afirmação moderna, mas uma sentença dos médicos antigos, a de que tais doenças não são curadas pelo medicamento, e sim pelo médico. Ou seja, a personalidade do médico, na medida em que ele exerce influência psíquica por meio dela. Então, vai depender. Tem pessoas que são mais expansivas, menos expansivas. Nós precisamos encontrar o nosso ser. Por isso que eu tentei dar ênfase ao desenvolvimento seu, o ser em mim, o ser sendo em mim,
também institucional. Nós, psicanalistas, somos diferentes. Agora, eu preciso cuidar para que intimidade não vire confusão. Isso vale para todo mundo. Ok? Seguimos. A Aline sumiu daqui de novo. De vez em quando a Aline some do meu vídeo, mas vamos lá. Estou aqui, ó. Ah, tá bom, obrigado. Voltou. Agora a doutora Kátia vai falar. Kátia. Oi, Edivaldo, tudo bem? Acho que nas últimas vezes que você teve em Marília, eu não consegui estar junto, mas já te conheço de um bom tempo. Primeiro, parabéns pela tua exposição e pelo cotejamento, né, desses autores que são pilares mesmo da nossa formação. E eu queria primeiro fazer um comentário, quando você fala da diferença entre analista e analisando, que é fundamental para ter um trabalho, eu concordo, é o meu jeito de pensar, me ajuda um trabalho publicado, escrito pela Bernadette Contarte, lá de Ribeirão Preto, onde ela coloca a diferença, não no sentido vertical, analista analisando, mas no sentido horizontal. Ela tem um texto muito interessante sobre isso, que eu acho que tem a ver com as colocações que você fez. Em segundo lugar, eu não sei se você já pensou sobre a questão do Freud, quando ele escreve o projeto para uma psicologia científica, no início da vida dele, que ele ainda usa termos bem ligados à neurologia, e um cotejamento entre a questão que ele coloca que ele chama de neurônios, né? Phi, Psi e ômega, e ômega no sentido de a existência do pensamento, se você faz algum cotejamento com o bion, quando a gente vê a questão dos elementos, né? Você falou da transformação de elementos beta em alfa para a formação da função alfa. Então, se você faz alguma leitura, algum cotejamento entre isso bem no início da vida, da percepção do Freud, até que ele consegue elaborar, né? Mas, para mim, aquele trabalho dele é um esqueleto da psicanálise que depois ele elabora. E a questão do pensamento para Bion. Bom, seguimos no mesmo ritmo, Aline? Sim. Bom, Kátia, obrigado pelas boas palavras e também por lembrar algo que eu gosto sempre de falar e que eu não falei ainda hoje, né, que é a questão da horizontalidade. A psicanálise ontológica se dá num sistema de horizontalidade. Eu e o meu analisando estamos num nível... o que nos diferencia é a simetria. Eu tenho mais horas de divã do que ele, só isso. E tudo isso, também isso não é pouco. Mas, de qualquer forma, eu fico muito diferente na psicanálise ontológica, olhando o meu analisando no mesmo nível que eu me recoloco na minha própria análise, né, nas experiências que eu vivi na minha análise pessoal e na experiência que eu continuo vivendo, porque o vir a ser psicanalista, a meu ver, é um caminho que eu faço diariamente com todos os meus analisandos, né? Eu volto a ter que lidar com questões muito primitivas, até primordiais, às vezes, quando eu estou atendendo alguém. O doutor Antônio Sapienza tem uma bela observação sobre isso. Ele diz que, com o tempo, a gente se analisa com os nossos analisandos e precisa ainda ter a cara de pau de cobrar, né? Porque, na verdade, a análise continua com os nossos analisandos. Bom, o que você falou do projeto é muito interessante, né? O projeto é um negócio muito curioso. Primeiro, porque o Freud nunca publicou o projeto, né? Porque eu acho que aquela densidade que tem ali, tem tudo ali, né? A psicanálise está ali, como a psicanálise está em Shakespeare, como Freud disse várias vezes. Quer dizer, quando você vê Hamlet, você vê a psicanálise vivida ali por aquele homem. Então, sim, isso que você fala, Kátia, é muito importante também. Eu falo isso muitas vezes, também não falei ainda hoje, mas você me dá essa chance. Bion, Klein, não fizeram outra psicanálise. Teve uma época que teve um grupo de analistas que falava em verdadeira psicanálise, como se a de Bion fosse diferente da psicanálise de Freud. Eu não acredito nisso, não concordo com isso, não é a minha leitura, não é que essa é a verdade, mas não é a minha leitura,
né? E penso que o Bill mesmo ele vai fazer muita questão na obra dele de citar Freud. Estou falando isso por causa disso, estou falando isso por causa daquilo, né? Então, eu penso que sim. A Freud teve uma intuição. Eu acho que a própria ideia do pensamento sem pensador, que o Bill vai desenvolver na teoria do pensar, está presente no projeto. Ele captou o negócio todo que ele escreveu e que ele passou o resto da vida desenvolvendo. E isso vale para os outros psicanalistas, sim. A grade do Bill tem elementos tirados do projeto. Muito bem lembrado. Por isso que o projeto é sempre um desafio, né? Difícil para burro de estudar, mas quando a gente tem paciência, ele ajuda muito a gente a entender de onde de que pensamento a psicanálise brotou, né? Ok? Aline, vamos lá. Tem mais alguém? Lá. Eu tenho várias. Agora eu vou ler 2 perguntas para você, tá bom? Ok. Então, a primeira é da Cláudia Sarti, e diz assim: gostaria que o senhor falasse sobre a escolha do gênero. Hoje, os adolescentes estão chegando ao consultório se dizendo trans. A outra pergunta é da Lídia. Ela diz assim: Edival, parabéns pela capacidade de síntese no percurso da teoria psicanalítica. Gostaria que você ampliasse um pouco mais do que apontou em Bion dos estados primitivos do Meltzer e da teoria das transformações. Só deixa eu entender. A segunda parte ela chamou de estados primitivos do Meltzer e o quê? E a teoria das transformações? A teoria das transformações. O que apontou em Bion dos estados primitivos do Meltzer e a teoria das transformações. Bom, que bom. Estamos podendo conversar. Eu sei que esse assunto é gerador de muita coisa. Vamos com a Cláudia primeiro, então. Escolha de gênero. Olha, eu tentei pontuar isso e bater um pouco nessa tecla, sublinhar essa questão, porque no nosso desenvolvimento do eu pessoal, eu penso que nós, analistas, né, precisamos ter claro que não existe identidade de gênero sem identidade pessoal. Isso é uma ilusão. Tem estudos clínicos, seminários e exercícios clínicos em que se discute a questão do gênero sem se dar conta da questão da identidade. Se eu não tenho identidade, primeiro, de mim, o meu gênero será tão confuso quanto eu vou ser confuso com tudo. Então, eu penso que essa questão que você fala, Cláudia, de que a escolha do gênero, né, o trans, eu fico muito triste com isso, porque a mim parece que isso é uma confusão que as pessoas não conseguem, na verdade, acolher. Acolher esse aspecto. Nós precisamos ajudar as pessoas a serem. Quando elas forem, a identidade de gênero vai se configurar naturalmente. Então, ela não pode ser colocada, a meu ver, antes da identidade pessoal, porque daí fica uma escolha, entre aspas, absolutamente intelectual, vira moda. Hoje é moda você ser trans, relacionar-se com menino, com menina. E aí é uma pena, porque essas coisas vão abrindo feridas que vão ser muito difíceis de serem trabalhadas depois. Então, eu acho que nós, analistas, temos um compromisso com isso, e está lá em inibição, sintoma e angústia. O Freud coloca claramente, não dá para trabalhar com identidade de gênero antes de haver identidade pessoal. Eu, pelo menos, tenho olhado isso e tenho, acho que, ajudado muitas pessoas que podem perceber que, enquanto elas não forem, o gênero vai ser uma coisa que não vai caber, ou que vai caber para acting out, atuação, né? Bom, a outra questão, quando eu falei do Meltzer, eu falei naqueles modelos de mente do Meltzer, o bidimensional até o tetradimensional, né? Que é os modelos de mente que fazem ou dão conta das teorias desenvolvimentistas do Freud, principalmente de Klein, de Bion no começo, a teoria do pensar. Eu fiz essa contraparte porque, quando entra
a teoria das transformações, há uma ruptura de paradigma, e o paradigma que se rompe, entre outros, é o modelo de mente. Não cabe mais ser dentro de uma mente tridimensional ou tetradimensional. Eu preciso do modelo de mente multidimensional, porque a mente e o desenvolvimento vai funcionando quando eu vou me transformando em mim, e quem trabalha com análise de alta frequência, 3, 4, 5 vezes por semana, percebe isso. Eu estou, às vezes, num momento muito tranquilo da análise, de repente, a gente adentra uma área que ninguém sabe bem como é que ficou tão difícil, e eu penso que ajuda a gente a entender. Eu entrei numa outra dimensão, e na outra dimensão as coisas estão completamente caóticas, então eu vou precisar de novo trabalhar, levando em conta que aquela dimensão não tinha sido tocada ainda. Eu gosto muito de falar dos exemplos de universo paralelo, né? Que existem trabalhos de filosofia, e que tem um em especial que eu sempre cito, que é um homem que isso está no Despertar dos Mágicos, que foi a primeira vez que eu li sobre o universo paralelo, quando eu nem imaginava que eu ia ser psicanalista. Mas lá ele fala de um professor na Inglaterra que vai se dirigir, ele dorme no campus, e do campus até o laboratório onde ele vai, ele tem que caminhar dentro do campus um pedaço. E nesse caminhar, como lá tem muita neblina, muita cerração, num determinado dia, um corvo, provavelmente porque se atrapalhou também com a altura em função da densa cerração, e esse corvo voou na direção dos olhos dele, quer dizer, no mesmo nível, não em cima dele, mas... E quando o corvo viu ele, deu um berro. E deu um berro, segundo o narrador, de que nunca mais aquele corvo seria o mesmo corvo, e nem ele jamais poderia continuar sendo ele mesmo. E aí a pessoa coloca que esse, para ele, é o modelo de universo paralelo. O universo do corvo não existe homem caminhando sobre as nuvens, né? E a experiência emocional, digamos, entre aspas, daquele corvo ficou sem poder entender. Então, virou um caos, né? Aquele voo, que era um voo aparentemente tranquilo, virou um voo extremamente terrível. Então, essas coisas do universo paralelo servem como modelos da mente multidimensional. Quanto à teoria das transformações, bom, aí é difícil responder aqui, porque é um assunto bem complicado e bem prolixo, mas, fundamentalmente, é a teoria que tem como modelo de mente a mente multidimensional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou valorizar muitíssimo mais o material, não de interpretação de conteúdo, mas de interpretação que me toca pela identificação projetiva, pelo material que eu vou sentindo, me distraindo, os pensamentos que aparentemente me levam para fora da sessão. Então, aí eu vou buscar uma linguagem de êxito que possa comunicar ao paciente aquela experiência que não cabe ainda dentro de palavras. Por isso também que o trabalho com a teoria das transformações tem uma valorização muito grande, ou dá uma valorização muito grande à mente primitiva, aos elementos que ainda não conseguem se concretizar ou se comunicar através das palavras, mas muito mais por aquilo que eu sinto. Na medida que eu vou ficando em sintonia cada vez mais íntima com o meu analisando, então eu vou podendo conversar sobre coisas que a gente vai vivendo juntos. O elemento valorizativo importante da teoria das transformações é aquilo que já vem da teoria do pensar, que é a intuição. Na teoria do pensar, o Bill fala em intuição psicanaliticamente treinada. Aqui, ele valoriza a intuição ao nível, inclusive, de como ela funciona entre os místicos, que são pessoas que têm acesso ao inconsciente do outro, sem, inclusive, precisar conversar. E que a gente, também prestando atenção, vê que, às vezes, você abre a porta, quando a gente abria a porta, né? Agora a gente abre a internet, e a pessoa entra em contato com a gente, você sente coisas. E essas coisas, elas seguramente são comunicações muito primitivas, que, se podem ser guardadas dentro da gente, a gente vai poder, muitas vezes, usá-la
como interpretação no que Bion chama de linguagem de emoção. Ele chama de linguagem de êxito, né? A Célia Fix é que chama de linguagem de emoção. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela dá um foco mais no aspecto emocional do que no aspecto da linguagem. Mas isso é conversa para a gente conversar bastante. Espero que eu tenha resumido essas questões da Cláudia e da Alicia suficientemente, senão elas falam de novo. Pode seguir, Aline. Bom, vamos lá. A gente está chegando nas 11h30, eu queria ver com a Cacilda, com a Cibele, quantas perguntas mais. A gente tem agora a Graziela, que vai falar, temos mais várias perguntas. Temos a Elza, que agradeceu e falou que o encontro está muito estimulante, a Andressa enviou um poema, e também gostaria de dizer para vocês que as perguntas que não forem respondidas aqui agora, elas serão respondidas depois. Nós já combinamos com o Edival, nós vamos enviar para ele o e-mail das pessoas também, tá bom? Então, eu vou abrir para a Graziela falar agora. Pode abrir, Graziela. Oi, Edival, bom dia. Oi, Graziela. Tudo bem? Tudo bem. Sempre muito bom ouvi-lo. Fazia tempo que eu não tinha essa oportunidade. Obrigada por essa oportunidade, ao núcleo também, de ter sempre uma boa conversa. E à medida que você foi trazendo aqui, Edival, fiquei pensando, né, já que a gente está falando de laços, ao mesmo tempo você trouxe a neutralidade, eu fiquei pensando lá em Ogden, né? Na verdade, duas questões assim. Como que a gente vai pensando essa estrutura do terceiro analítico, a gente, enquanto o analista, enquanto analisando um meio que possa favorecer, não sei se eu posso chamar, dessa nossa escuta própria desse terceiro analítico que se institui na relação. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando com essa nova realidade, né, onde esses atendimentos são feitos online, né, que a gente dormiu de um jeito, acordou de outro, para essas possibilidades de atendimento. Como é que, se você percebeu ou percebe, ou se tem alguma, na verdade, mudança da gente perceber esse terceiro analítico nessa nova possibilidade de trabalho? Que eu penso que porque assim, ao mesmo tempo que a gente está numa sessão onde a gente mantém essa neutralidade com o paciente, mas eu penso que quando a gente considera esse terceiro analítico, esses laços aumentam, eles se estabelecem mais fáceis, né? E hoje a gente se permite, inclusive, poder fazer um atendimento do nosso paciente, hoje estando em casa, ou às vezes a gente está na clínica, conforme foi vindo a logística aí da pandemia, a gente também foi vendo como é que foi driblando isso, né? Aí eu fiquei pensando nessa questão. Eu sei que é bastante coisa, mas que dá para aproveitar. Obrigada. Obrigado, Graziela. Foi bom te ver também. Me lembro de você bem e também estava sentindo sua ausência aqui nas últimas vezes. Que bom que você reapareceu. Obrigada. Obrigado pelas boas palavras também. Vamos lá. Eu acho que o que pode ajudar, o que a Graziela traz, é a gente pensar que o objeto psicanalítico, na psicanálise ontológica, ela sai do paciente e passa para a dupla. Então, eu não vou mais me ater exclusivamente ao que o meu analisando está sentindo, está dizendo, ou como o Freud fazia, né? Tentar ajudá-lo a tornar consciente o que está inconsciente. Não que isso deixe de ser importante, mas é que as coisas vão ganhar uma vivência emocional na dupla, no analisando e no analista. Então, quando eu troco o foco do objeto psicanalítico que estava no paciente para mim, eu vou prestar atenção em todos os fenômenos psíquicos que emergem da dupla. Isso é o terceiro analítico intersubjetivo inconsciente do Freud. A psicanálise intersubjetiva, gente, o próprio Ferenczi já falava disso. Só que ele falava completamente fora de época, né? Naquela situação lá, ainda não estava estruturada a psicanálise e ele passou quase que desapercebido. Tanto é agora, questão de 5 anos, toda a obra do Ferenczi foi publicada, está aí à disposição
de quem quiser olhar, é uma obra muito rica, mas a psicanálise intersubjetiva, o acesso ao mental pela via intersubjetiva, já está lá. E se a gente olhar o Freud assim com cuidado, vai ver que o Freud também estava o tempo todo buscando esse acesso através da relação. Tanto é que eu li esse tema aí de 1905 sobre a psicoterapia, falando exatamente da personalidade do analista. Então, eu acho que a questão da dupla é fundamental quando eu posso perceber que o objeto psicanalítico mudou agora. Na internet, veja, no atendimento online, quando o analisando topa, que é o que eu proponho, que ele deite e que eu tenha a imagem dele deitado próxima de como eu tenho no consultório, então ele está deitado no divã, na cama, em algum lugar no sofá, então eu posso me aproximar muito mais desse terceiro analítico. Claro que nunca será como presencial, claro que eu continuo achando que nós nunca mais vamos também escapar do Zoom, né? Vamos ter que ter o Zoom no nosso trabalho. Eu não tenho mais condição de dizer para um analista que vai passar um mês no exterior que eu não vou atendê-lo, né? Se eu atendi ele 13 meses online, quer dizer. Então, criou-se uma situação nova e muito útil. Eu estou muito impressionado com a possibilidade de trabalhar online. Quando a pessoa deita, me oferece essa visão que lembra a visão que eu tenho no consultório, eu tenho a impressão que nós trabalhamos um pouquinho melhor. Quando a pessoa fica inibida, ou porque está em casa, ou porque não quer, por alguma razão, aparecer na imagem, a gente tem que fazer um esforço um pouco maior, por isso que a gente cansa um pouquinho mais, eu acho, no atendimento online do que no atendimento presencial. Mas, assim mesmo, todos os meus analisandos seguem, todos os meus supervisionandos seguem, os grupos até aumentaram, enfim. Então, a gente está podendo trabalhar dentro dessa nova situação que não substitui o presencial. Eu sinto falta do cheiro, eu sinto falta da possibilidade de ver a pessoa entrando na sala, sabe? Como ela está na sala de espera. É um monte de informação que eu perco. Aline. Bom, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui para eu ler, e aí nós vamos encerrar, porque aí nós já vamos passar uns minutos, né? Mas eu vou pedir, acho que a Gláucia Furtado tinha levantado a mão, eu vou pedir para ela mandar a pergunta no chat, porque aí depois a gente consegue te responder, por favor. Então, vamos lá. Agora é da Emília Afrandi. Ela colocou assim, muito boa a conferência do Dr. Ferrini, emocionante e esclarecedora. Fiquei pensando que a evolução da psicanálise vai da epistemologia à ontologia. Seria a evolução também do homem? Legal, eu penso que é isso mesmo. A gente sempre conhece a gente intelectualmente antes de ser. Há pessoas que ficam restritas ao mundo do conhecimento, porque para eu ser, eu preciso passar pela experiência emocional. Esse é o grande legado que o Bion traz com a teoria do pensar, né? O foco fica na experiência emocional. Por isso que o objeto muda para a dupla. Tanto ele quanto o Winnicott, né? Porque o Winnicott trabalhava com mãe, com bebê. Então, ele era pediatra inicialmente. Então, ele tem a vivência da dupla. Evidentemente, uma boa análise faz com que a gente mude várias concepções da gente. A gente acaba descobrindo que não é tão legal assim, que não é tão amoroso assim, né? Que tem aspectos que a gente também se boicota. A dificuldade de ocupar o seu lugar é uma coisa muito difícil, porque os arruinados pelo êxito estão sempre nos rondando. Então, é isso mesmo. Eu acho que o meu desenvolvimento pessoal contemplou, quando eu tentei dizer alguma coisa disso, esse movimento, sim. A gente primeiro conhece a gente, depois a gente apreende-se. E o ser é que é o verdadeiro, né? Não é o conhecer. E por isso que a psicanálise caminha também, a meu ver, nesse sentido. Ferrini,
eu só vou voltar com a Neuci, porque ela tinha feito a pergunta lá atrás, e ela queria ter falado depois que você respondeu, e não deu tempo, então eu só vou deixar ela voltar a pergunta dela lá. Neuci, pode falar. Na verdade, eu queria ter dado continuidade à questão, porque ficou meio vazio a pergunta que eu fiz a você. Claro que eu sei a questão do vínculo que se dá entre o terapeuta e o analisando, né? Entre o analista e o analisando. Mas eu perdi a linha do meu pensamento, eu não consigo voltar, mas eu só queria ilustrar muito interessante que eu percebi no início do nosso trabalho aqui, a Kátia com a netinha no colo. E a netinha deu um abraço nela, né? Que eu fiquei emocionada de ver o afeto, a troca de afeto entre as duas, né? E aí alguém veio e tirou o nenenzinho do colo dela. Acho que é só netinha, linda, né? Mas essa imagem ficou para mim como uma coisa muito interessante, né? Dessa troca de olhar, que eu acho que é fundamental, inclusive para a gente ter uma rosa especial, como nós começamos o nosso trabalho de hoje, né? Uma pessoa se torna especial, mesmo que ela não seja, a gente não tenha um vínculo de proximidade tão intensa, a ponto de se confundir com algo. É duro a gente classificar isso, porque nós temos uma intimidade com o paciente que não é uma coisa que seja invasiva da vida dele. Então, acho que essa troca de olhar, esse abraço que pode ser dado numa época de terapia psíquico, né? Um abraço, uma compreensão que não tem palavra, né? Que possa representar isso. Mas é que ele tem que ser, como falava o Freud, próximo o suficiente para a gente não morrer de frio, como o porco-espinho, né? E longe o suficiente para a gente não tocar os nossos espinhos para não se envenenar. Então, eu acho que o Freud foi muito brilhante, né, nesse exemplo que ele deu da distância do porco-espinho, né? Porque a gente, como você está falando, a gente tem os nossos espinhos, a nossa individualidade, né? E que não pode ser invasiva e não pode ser sufocante do nosso analisando, né? Era mais para completar, mas é que eu perdi o fio da meada, eu fiz uma crítica construtiva ao núcleo, não era nem para a Aline abrir aqui, para que quando a pessoa fizesse a pergunta, ela tivesse o som aberto até terminar a questão, porque às vezes a gente quer continuar só colocando mais algum esclarecimento, e o meu som foi cortado e eu não pude. Só isso, tá? Obrigada. É uma crítica construtiva. Obrigada, viu, Neuci? Nós vamos aí aprimorando a cada encontro. Estamos chegando, né? Eu vou só abrir para Maria Luísa Salomão, que ela pediu aqui encarecidamente. Maria Luísa, eu vou pedir para você abrir seu áudio para falar. Pode ser, Givaldo? Pode ser? Mais Pode ser? uma? Já abri, tá bom? Tá ouvindo? Dá para ouvir? Sim, pode falar. Tá ruim? Dá para ouvir? Tá, sim. Tá, vai falando, Maria Luísa. Bom dia, Gival. Bom dia. Eu gostei demais do percurso que você fez, né? Partindo do Freud, e eu queria somente eu gostaria de ouvi-lo aprofundar esse percurso sobre a resolução edípica, porque eu acho que é muito interessante, porque o Freud especificamente não falou sobre o Édipo, ele foi falando durante toda a obra, é central na obra dele, mas ele foi falando, né? E essa questão da resolução, me pareceu que ficou mais claro que não há uma resolução edípica exatamente com a noção de posições, né? Do esquizoparanoide depressiva, porque a gente não consegue ter diploma, né, nessa questão edípica. Ela vai e volta, e talvez ela seja central na relação indivíduo-grupo,
na relação com a instituição. A gente vê analistas muito bem formados, experientes, e que ainda a gente vê sofrendo, né, questões que me parecem edípicas mesmo, né? A relação com o poder, a relação com a autoridade, não é? As dificuldades, às vezes, relacionadas a essa excelente diferenciação que você fez entre rivalidade e competitividade, né? Quer dizer, a importância da competitividade está ligada à competência e não a querer derrubar o outro, né? Não querer destruir o outro. Então, eu gostaria... Eu li um texto que eu adorei, do Jean-Claude Roland, sobre o desenlutamento. Eu não sei se você leu esse texto, onde ele fala dessa impossibilidade da gente fazer esse luto pelo edípico, assim, de uma maneira cabal, final, né? Nós estamos sempre às voltas com essa questão ao longo da vida. Então, como você fez um percurso muito bom, eu acho que você focou muito bem nessa nossa tarefa infinita que é lidar com a alteridade, né? Com esse outro que existe em mim e esse outro que existe fora de mim, e que o paciente é sempre esse outro infinito, né? Que a gente está sempre tentando encontrar, e só podemos encontrar se houver ética, como você bem falou, né? Parabéns, viu? Adorei. Um abraço. Bom, então agora nós vamos encerrando. Agradecemos a todas as perguntas, o pessoal que participou. Todas as mensagens serão encaminhadas para o Edival. E muito obrigada a todos vocês, ao Edival. E agora eu passo a palavra para a Cacilda. Então, eu queria dizer que vários colegas vão ficar chateados com a gente, Edival, mas nós vamos precisar encerrar. Eu queria agradecer muito. Queria agradecer. Você quer falar, Edival? Um pouquinho. Antes de encerrar? Pode falar. Tá. Então, eu queria agradecer muito, dizer para todos que o Edival vai estar conosco em setembro novamente, né? E assim, eu queria lembrar, então, as palavras do Pequeno Príncipe, né? Quando ele diz, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, Edival, assim, é um prazer, é uma gratidão aí, né? Somos gratos à sua presença, somos gratos à sua disponibilidade, somos gratos à lembrança, né, afetiva que você trouxe aqui hoje conosco para a gente. Então, era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer um obrigado antes da gente encerrar e agradecer a todos os colegas, agradecer a presença de todos aqui, viu? E a sua principalmente. Obrigado. Posso falar um pouquinho? Eu só queria dizer que essa forma de encontro, e mesmo as presenciais, dessa forma onde a gente fala mais, sempre vai trazer alguma frustração. Também para mim, que não tenho o retorno de todo mundo ou de mais pessoas do que eu pude ter. De qualquer forma, veja, eu acho que vocês hoje falaram mais, expuseram mais questões, acho que complementaram mais, acho que a Maria Luísa também está deixando claro a questão de que eu não estou pensando em resolução edípica, estou usando essa palavra como esse norte, né, do vir a ser do eu sendo em mim e do vir a ser do eu institucional. E a questão dos espinhos, que a Neuci falou, a gente também tem que lidar com espinhos, sim. Né? A frustração faz parte do amor, da vida, dos encontros e dos laços. Então, evidentemente, numa análise, temos muitos momentos espinhentos, difíceis, e o que dá sustentação a isso é o afeto, é a confiança, é a fé no vínculo. Muito obrigado por essa nova oportunidade, obrigado por terem falado, e até setembro, de minha parte, com vocês, e antes, nos eventos já anunciados aqui. Muito obrigado.
Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.